abrir nossa Bíblia na palavra de Jeremias, capítulo 16, verso 16 ao verso 17. O tema da ministração desta tarde de noite é caçadores e pescadores. Caçadores e pescadores. Jeremias 16, verso 16 e verso 17. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, porque às vezes a gente lê a Bíblia assim, eu leio a Bíblia às vezes por ter nada para fazer, você não tem nada para fazer, então eu vou ler Bíblia. A gente lê Bíblia para orar, a gente lê Bíblia para Deus falar, mas eu vou ler a Bíblia porque eu estou bobeando aqui. Eu li, descobri esse texto assim, umas dessas leituras, bobeando. Eu estava fazendo, aí tá vendo, você se interessado por nada, Deus te fala. Quando eu bati o olho, li esse texto, já veio a mensagem, já veio o tempo, eu já sabia. Então eu falei com o Giovanni, vai deixar o filho discipulador para ele. Caçadores e pescadores, é um tempo. Vamos lá? Jeremias 16 e 17. Diz assim: eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois mandarei vir muitos caçadores, os quais caçarão de todo o monte e de todo o outeiro e até das fendas das rochas. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se acham escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade encoberta aos meus olhos. Amém? Amém. Todos nós temos uma unção para crescer, para ir na frente, para conquistar. É a unção da pescaria, é a unção da caça. A unção da pescaria e da caça é a unção da conquista. A gente, desde pequeno, já nasce querendo conquistar coisas, ter coisas. A gente já vai caçando notas boas, pescando notas boas. Depois a gente cresce, a gente começa a querer pescar uma boa moça, a caçar uma boa moça e levar para casa. Então Deus sempre empurrou a gente para frente, para conquistar, para conseguir alguma coisa. E nos tempos do Laguna, nos tempos em que o Laguna, bairro onde eu cresci, onde hoje é o Ceasa. Não sei quantos de vocês conhecem o maior centro de abastecimento de Minas Gerais, Ceasa. Eu trabalhei lá por mais de 20 anos. Além de trabalhar, eu vi o Ceasa nascer nos meus olhos. Porque aonde o Ceasa está, e que passa a 040, foi terra aonde cresci. Meu avô cuidava da fazenda. Antes ali era uma fazenda. O meu avô cuidava dali. O Ceasa era uma fazenda que tinha mar, tinha um rio. No rio, meu avô tirava areia e meu avô vendia. No rio se pescava. Então tinha mata, tinha areia e tinha tatu. Lembro-me quando começaram a construir o Ceasa, máquinas enormes e caminhões. E uma dessas máquinas me marcou muito. Era uma máquina verde, era verde. E ela tinha uma cara assim meio chata, e era verde. E ela, quando passava, ela era grande, com uns pneuzão. E coisa de menino, eu fiquei marcado. E ela, quando passava assim, ia tirando terra, até no meio dela. Eu achava aquilo, ficava impressionado. Até ficava no dela, e o cara ia, ela passava bem na frente assim, da casa da fazenda. E eu ficava olhando aquilo, e ela espalhava a terra, fazia um aterro na parte mais baixa. São lembranças de criança, lembranças que não se esquecem. E cresci vendo meu pai caçando por aquelas matas daquela região de Contagem. Meu pai caçava tatu. Tinha tatu bola, tatu peba, tatu galinha. Cresci ouvindo esses nomes e ficava apalpado em ver no outro dia de manhã aquele bichinho com as unhas assim, um narizinho assim, com os olhinhos medidos assim, um casco bem
casa por causa da adrenalina alta. Ah, meu filho, do desafio, do risco. Pescar é meio bobo, né? Me desculpe os pescadores. É legal ficar parado. É legal ficar parado, entendeu? Caçar não. Ação alta, adrenalina. Pescar é uma coisa, a adrenalina que deve ser dormir. Meu pai tinha um cachorro valente demais. Ele era corajoso, era bravo. Seu nome era Hint. Não Rintintim, Hint. Hint era um cachorro inesquecível. Na verdade, ele pertencia ao meu avô. Hint era tão valente que ele não tinha medo de nada. Era um cachorro que não tinha medo de nada. Ele atacava seja quem for. Podia ser gente, podia ser bicho, não importa. Se vinha, ele partia para cima. Ele era valente demais. Era um cachorro feroz, valente demais. Uma vez ele atacou o Luiz Cacheiro. Luiz Cacheiro é um bicho cheio de espinhos. Ele atacou o Luiz Cacheiro, sua boca ficou cheia de espinhos e ele sofreu de dor. Foi por causa do Hint que vi meu pai chorar pela primeira vez. Pela primeira vez na minha vida, vi meu pai chorar por causa de um cachorro. Isso me marcou muito. Tinham feito a BR-040 e tudo era muito novo na época. E os carros passavam correndo. E as coisas naquela região mudaram muito com a construção da BR-040 e do Ceasa. Toda vez que iam caçar, Hint atravessava a BR, esperava meu pai do outro lado. Todas as vezes era isso. Ele atravessava e esperava meu pai. Era um cachorro fascinante. Não tinha medo de nada. De nada. Ele só escutava o comando de meu avô, de minha avó e de meu pai. E de mais ninguém. Era bravo demais. E ele defendia a gente. Todos que eram da casa, que eram da família, ele defendia. Então, quando eu era rapazinho, e quando meu avô foi morar com a gente lá já no bairro do Laguna, que esse teve que sair do Ceasa, então os meninos, quando queriam arrumar briga comigo, eu pedi lá, pediu, solta o Hint pra mim que eu vou mandar morrer os caras que querem me morrer. Então os meninos tinham medo de mim, porque eu soltava o Hint neles, e eles sabiam que o Hint era valente demais. Hint. Numa noite tudo foi diferente. Meu pai dizia que naquela dia, algo dentro dele dizia para não ir caçar naquela noite escura. Porém, tudo estava planejado. E lá foram ele e o Hint, como sempre. O Hint atravessou a BR e esperou meu pai do outro lado. Mas estava passando carro demais, então meu pai demorou a atravessar. E o Hint fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Atravessou de volta. E quando ele atravessou de volta, veio um carro veloz e o matou na BR-040. Lembro dessa noite claramente, porque meu pai chegou mais cedo naquele dia. Mal tinha saído e tinha voltado. Minha mãe perguntou: ué, por que você voltou? Desistiu? Cadê o Hint? Então meu pai disse para minha mãe: o Hint morreu, um carro me matou na BR. E meu pai não conseguiu dizer mais nada, porque as lágrimas começaram a correr. E eu, menino, olhando, vi meu pai chorar. E meu pai colocou as mãos entre a cabeça. E meu pai chorava como eu nunca vi chorar. Meu pai chorava por causa desse cachorro. O Hint morreu. E não disse mais nada. Então isso me marcou muito. Hint era um cachorro tão valente que nem mesmo a doença, sei lá que foi uma bicheira ou um berre, sei lá que foi, que rachou, abriu a cabeça do cachorro, a gente via lá dentro assim, e o veterinário já tinha dito que ele iria morrer, que devia sacrificá-lo. Mas minha família gostava muito desse cachorro, então eles diziam: não, deixa ele morrer naturalmente. E o Hint era tão valente que ele foi curado e ele ficou bom, ele levantou de novo e ficou por aí me ajudando a enxotar os meninos que queriam me pegar.
A vida da gente é uma graça. Porém, quis o destino que ele morresse pelo carro veloz. E no outro dia, meu pai nos contou o que aconteceu naquela noite cinzenta, escura, noite na BR-040, inteirinho lá no Rio. Meu pai ficou por algum tempo sem caçar. Depois meu avô estava morando onde é hoje, no bairro Colorado, que é a mesma divisa ali do Água Branca, Contagem. E meu avô tinha uma fazenda ali, antigamente tudo era mato, era uma fazenda. Meu avô foi então tomar conta daquela fazenda ali. E a gente andava muito para lá, então meu pai viu algumas marcas, alguns rastros de tatu. E agora meu pai estava sozinho, sem cachorro, e meu pai nunca mais quis ter um, mas agora ele resolveu caçar novamente. Então eu já estava rapazinho, então eu pedi para o meu pai ir. Eu pedi para ele ir, meu pai a princípio não queria deixar, mas eu disse, não pai, eu vou, eu quero ir. E meu pai fez uma série de recomendação: olha, eu não posso te trazer de volta, você não pode fazer barulho, você não pode fazer nada, você, olha bem, você tem aquelas recomendações, aqueles blá 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 de pai, né? Você sabe, né? E lá eu fui, não, pode deixar, eu fui. E chegou a noite esperada e vamos. Eu todo empolgado, corajoso, todo espírito de caçador, seguro pela primeira caçada, a primeira vez, a primeira aventura. Então começamos a entrar no mato. Meu pai na frente, um facão, abrindo picada, e